Olá, seja bem-vindo aqui ao próximo bloco. Vamos continuar resolvendo questões de hiperônimo e hipônimo. Antes de seguirmos, quero só fazer um comentário em relação à questão 2, em função de uma dúvida aqui do aluno do ao vivo. E vale a pena a gente retomar essa questão, que foi uma das mais interessantes que a gente viu até aqui. Aqui a VUNESP, ela pedia uma relação entre os termos destacados, ela queria a correta. A resposta foi letra D, sinonímia e retomada por hiperônimo. Veja, na segunda frase, eu vou começar pela segunda que está mais fácil. A retomada é por hiperônimo? É, por quê? Ave não retoma ganso. Ave não é o geral, é. Ganso não é um tipo de ave, hipônimo. Tá, olha o que a banca perguntou. A relação que há entre os termos destacados é, resposta letra D, retomada por hiperônimo. Por quê? Porque ele está perguntando da retomada. A retomada é a ave. É a ave que está retomando ganso. Então, essa retomada, olhando para a ave, está perguntando da ave. Ave é o quê? É hipônimo ou hiperônimo de ganso? Ave é hiperônimo, porque ganso é um tipo de ave, entendeu? Então, é por isso que a segunda parte estava certa. A primeira parte, sinonímia. Por que sinonímia? Veja, você teria que ver que jantar e ceia são sinônimos. O grande problema dessa questão foi a primeira coluna. Por quê? Por que ceia não é hipônimo ou anáfora especificadora? Presta atenção. Hipônimo é o mesmo que anáfora especificadora. Anotou isso? Então, ceia não é hipônimo, nem anáfora especificador, o que seria o mesmo, de jantar, porque ceia não é um tipo de jantar. Hipônimo é aquele caso em que a palavra é um tipo de outra. Ceia não é um tipo de jantar. Existem vários jantares. Existe a ceia, existe o jantar. Não existe, não é isso. Então, vê. Ceia não é nem hipônimo, nem anáfora especificadora. Tá, Dri, poderia ser anáfora associativa? O que é anáfora associativa? Você estudou isso comigo. Anáfora associativa é aquele caso em que as palavras, uma retoma a outra, por isso anáfora é a retomada, mas nesse caso, associativa seria, preste atenção, que o problema da letra C não é anáfora, é associativa. Por quê? Porque não há ali palavras que são apenas do mesmo campo semântico. Ceia não é do mesmo campo semântico de jantar. Ceia é sinônimo de jantar. Então era isso que você teria que ver. Vou repetir. Anáfora associativa é aquele caso, lembra, em que você, por exemplo, você diz assim, o piloto e a pista. O piloto e a pista. Anáfora associativa. Por quê? Porque estão no mesmo campo semântico. Piloto e pista de avião. Anáfora associativa é, por exemplo, doença e febre. Naquela outra questão da Sesgran Rio, eu acho. Em que febre não é doença. Febre e doença estão apenas associadas. Associativa quer dizer associação. As palavras estão no mesmo campo semântico. Não é o caso. Por quê? Porque elas não estão no mesmo campo semântico. Uma é igual à outra. Jantar é ceia. Ceia é jantar. Por isso, resposta letra D. E aí a gente até brincou, né? Brincou aqui no chat. Peraí que eu vou preparar a minha ceia. Você pode falar que você vai preparar a sua ceia quando você quiser se referir a qualquer jantar. E o problema, que eu comentei até, é que as pessoas acabaram associando a palavra ceia apenas a Natal. Quando ceia é qualquer jantar. Ceia é jantar. Então essa questão é ótima para você entender. Vou repetir. Sinônimo são palavras com o mesmo sentido ou com sentido semelhante. É importante você entender que não é hipônimo, porque ceia não é um tipo de jantar. É importante você entender que anáfora especificadora é o mesmo que hipônimo. O nome já diz especificadora.
é algo que especifica, ou seja, uma particularização. É o mesmo que hipônimo. E não era o caso, porque ceia não é um tipo de jantar. Entendeu? Questão ótima, por isso voltei a ela, tá? Tudo bem? Então venha comigo. Dri, o que a gente está fazendo aqui? A gente está treinando com semântica, tá? Houve um comentário aqui interessante, né? Nutricionistas mandam a gente cear depois do jantar, antes de dormir. Ela fez um comentário interessante, porque no dicionário, deixa eu pegar aqui o dicionário para você, cear. Eu gosto de, do meu dicionário aqui. Eu vou abrir para você. Ó. Engraçado, né? Que quando você que eu tô sem o meu app. Vamos para o Michaelis, que é um pouco mais seguro. Então, deixa eu achar aqui o Michaelis. O Michaelis, ó, cear, comer a ceia. Hoje cearemos pastéis. É jantar. Vamos ver, ó. Deixa eu ver um outro. Engraçado que toda vez que, se você entrar, como eu tô sem o app, quando você entra aqui nas opções de dicionário aqui que há, você vê que eles jogam tudo para o contexto bíblico. Já reparou? Vamos para o Aulete. O melhor dicionário, para mim, é o Aulete. Não há igual, consegui acessar. Deixa eu só... Ai, perdi. Então, vamos lá. CA sob o ponto de vista do Aulete. Por que as pessoas usam, por que os nutricionistas usam como aquilo que vem depois do jantar? Porque cear no dicionário é fazer a última refeição. E o que acontece é que com o tempo, por isso que o Aulete já registra como podendo significar após o jantar. Então, ótima a observação da colega ali, quando ela diz assim, Adriana, eu viajei nessa questão, olhe para cá, deixa eu só voltar rapidinho, que é ótimo isso. Porque olhe como sinônimo tem a ver com contexto. Olhe para cá. Nesse contexto, ó, do latim coena, última refeição do dia, o nosso popular jantar, a ceia de Natal. Repare, ó, aqui jantar já apontava para última refeição do dia. Então veja, nesse contexto, o que é jantar? É a última refeição do dia. No seu contexto, ou no contexto atual, no contexto dos nutricionistas, a última refeição do dia deixou de ser o jantar, não é mesmo? Então, ó, por isso que a banca pegou essa frase contextualizada. Então, quando ela diz que o jantar é a última refeição do dia e coloca como sinônimo de ceia, porque ceia também é a última refeição do dia. Então, nesse contexto são sinônimos. Mas no contexto do nutricionista, não são. Por isso que sinônimo tem que ser contextualizado, ou seja, setas. Teve dúvida? Vai setas, porque as bancas já estão no nível que elas já imaginam a dificuldade que você vai ter. Então a Vunesp não colocou essa frase aí à toa, porque muita gente poderia viajar como ela viajou. E eu achei ótimo que ela tenha verbalizado, porque pode ter sido a dúvida de todo mundo. Ah, no meu caso a ceia vem depois do jantar. Tá, mas a gente está colocando aqui como sinônimos, por quê? Porque jantar é a última refeição e ceia é a última refeição. Que demais! Muito bom. Muito boa pergunta. Por isso que eu gosto dessas aulas ao vivo, porque eu consigo ajudar o aluno na hora. Essa dúvida foi perfeita, deve ter sido por isso que muita gente errou. Vem, questão. Posso ir? Questão 9. Então vem. Vou te ajudar agora, tá? Questão 9.
Confia em mim, vou te pegar pela mão. Um dos processos de coesão entre termos textuais é a substituição de um termo anterior equivalente a um hiperônimo. Assinale a opção cujo termo sublinhado está nesse caso. Que caso? Nesse caso, ó. Substituição de um termo anterior equivalente a um hiperônimo, ou seja, substituição por hiperônimo. O Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros. Então, veja, você foi lá e aí você viu, poxa, cidade. Rio de Janeiro não é uma cidade? Então, cidade não seria um hiperônimo de Rio de Janeiro? Vou guardar a letra A. Muita gente foi lá, marcou a letra A, mas você sabe que letra A você não pode marcar assim apaixonadamente, principalmente quando é FGV. Então vá aí ver quais que podem confundir. B, gêneros alimentícios. Venha comigo, ó. O Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios. Bom, gêneros alimentícios é um hiperônimo? Olha o que a banca diz no enunciado. Substituição de um termo anterior. Gêneros alimentícios está substituindo, essa palavra gêneros, está substituindo algum termo anterior? Ele trouxe aí um gênero alimentício? Por exemplo, ele trouxe algum exemplo aqui de gênero alimentício? Não. Então, gênero, esse vocábulo gênero, apesar de ser geral, ele não faz coesão com nada, porque ele não retoma nada. Então, vou repetir. Gênero, de gênero alimentício, não é coesão, não faz coesão, porque não substitui nada. Fora a letra B. C, elemento. Cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios teve na sua origem o peixe como principal elemento de abastecimento. Veja, o peixe é um elemento? Ah, Adriana, fiquei na dúvida, porque o peixe pode ser um específico. E o elemento, que ele diz o peixe como principal elemento de abastecimento. Então, eu não posso pensar assim, muita gente pensou assim. Então, ó, muita gente guardou, vou mostrar o que quem guardou a letra C pensou. Ora, gênero, espécie. Vamos lá. O peixe, nesse contexto, a banca não diz que, o texto não diz que o peixe foi o principal elemento de abastecimento. Então, o peixe não seria um específico e o elemento de abastecimento, porque eu poderia ter qualquer outro elemento de abastecimento, não seria o geral. Então, vou guardar a C. D, um único local. Vamos lá, para o único local. O único local que abastecia a cidade estava situado. Local faz coesão com alguma coisa, manda a seta para alguma coisa, ele já tinha, por exemplo, se ele tivesse dito assim, ó, Rio de Janeiro é uma cidade interessante, esse local deve ser visitado. Se ele tivesse usado o local para retomar alguma coisa, aí seria uma retomada por hiperônimo, mas local não retoma nada, por isso não pode ser a D. A B exclui a D, porque elas são iguais. Ó, gêneros não retoma nada, não substitui nada no texto. E local também não substitui nada. Então não há coesão. A banca está falando de coesão. Coesão é retomar, é mandar seta. Então, eliminei B e D. E diversos outros alimentos. Então ele diz aqui, ó. O único local que abastecia a cidade estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde, além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Alimentos. Não manda seta para
frutas, sal, mariscos, farinha? Sim. Muita gente ficou em dúvida entre A, C e E. Por quê? O que A tem de semelhante com C que tem de semelhante com E? Olha para cá. Isso é maldade da banca. Acho que a gente vai desfazer agora. Não, não faça isso, não. Não, não. Não. Volte aqui. Foi. Ó, o que a A, C e a E têm em comum? Ó, A. Travou a mesa. A, cidade. Cidade manda a seta para Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, ó, todos fazem coesão, ó. A faz uma coesão? Faz, manda a seta. Elemento, na letra C, ó, peixe. Peixe como principal elemento. E, na letra E, alimentos. Retomando o quê? Frutas, sal, mariscos, farinha. Então, olha só, ó, cidade, mandando seta para Rio de Janeiro. Elemento, mandando seta para peixe. E alimentos, mandando seta para frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Então, ó, olha para cá. Por quê? Por que só pode ser uma? Aí, como eu digo sempre, FGV é banca de enunciado. Toda vez que você guardar 2, 3, decodifique o enunciado com atenção. Não despreze nenhuma palavra. Uma palavra pode resolver sua vida. Olha o que ela diz. Um dos processos de coesão entre termos, beleza, coesão entre termos é seta, beleza, eles estão mandando seta. Até aí tô na dúvida, Dri, tá? É a substituição de um termo anterior equivalente a um hiperônimo. É a substituição de um termo anterior, uma substituição equivalente a um hiperônimo. Nesses 3 casos, em qual desses 3 houve de fato uma substituição? Ou seja, você substituiu o termo retomado, que é o referente, pelo termo seguinte. O Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros, cidade está substituindo Rio de Janeiro ou está explicando que o Rio de Janeiro é uma cidade abastecida de todos os gêneros? Está substituindo ou está explicando? Está explicando, mas não está substituindo. Ó, peixe como principal elemento de abastecimento. Elemento está substituindo peixe ou está qualificando o peixe, dizendo que o peixe é o principal, está substituindo, tipo, já falou peixe e agora não quer falar peixe, vai falar elemento? Substituir é isso. Substituir é você deixar de usar aquele vocábulo para usar outro, no lugar dele. E isso é substituir. Em todos os casos, você tem até termos gerais que se referem a outros específicos, mas eles não substituem. Esse aqui explica, esse aqui qualifica. Resposta, letra E. Por quê? Porque alimentos é o único termo geral que, de fato, está substituindo frutas, sal, mariscos e farinha. Ou seja, como ele já tinha falado frutas, sal, mariscos e farinha, ele usou um termo geral, genérico, para substituir demais termos. Isso é diferente de explicar e de especificar, qualificar. Ele não estava explicando, ele não estava qualificando, ele estava substituindo. Isso é FGV. Olha o nível da questão. Entendeu? Então a banca está batendo no seu ombro dizendo, nem sempre um termo geral estará substituindo o específico. Ou seja, mesmo que o termo seja geral em relação àquele que foi dito anteriormente, mesmo que cidade, essa aqui então da letra A, deve ter pegado muita gente, porque mesmo que cidade seja um termo geral em relação a Rio de Janeiro, cidade não substitui Rio de Janeiro. Substituiria, por exemplo, se ele dissesse assim, ó, o Rio de Janeiro, presta atenção no que eu vou fazer agora, ó, seria a letra A,
se cidade tivesse vindo desse jeito, ó. O Rio de Janeiro é muito agradável. A cidade merece ser visitada. Então, agora, cidade está substituindo o Rio de Janeiro. Mas quando você diz o Rio de Janeiro, vírgula, cidade abastecida de todos os gêneros, eu não estou substituindo. Eu não estou fazendo coesão. Eu não estou evitando repetir a palavra Rio de Janeiro. Eu estou explicando que Rio de Janeiro é cidade. Resposta, letra E. Coesão é a substituição. E só a letra E fez isso. Próxima questão, questão 10. Dri, AE seria um aposto resumitivo? Não. Não procure fazer análise sintática. Nada tem a ver com semântica aqui. Não é aposto resumitivo, porque está com E, está dentro da enumeração, faz parte do sujeito. Isso tudo é sujeito, ó, frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Então, vou repetir. Não tem a ver com análise sintática. Não tente fazer análise sintática. Porque a análise sintática não se liga à análise semântica. Semântica tem a ver com sentido e coesão. Mas, sintaticamente, é tudo sujeito. Ó. O que era vendido? Frutas, sal, é um sujeito posposto. O sujeito começava em frutas e ia até alimentos. Não, nada tem a ver com isso. Não faça essa correlação. Não viaje para aí, porque você vai ter problema, sabe? Dri, o que eu aprendi com a questão 9? Aprendi que não é porque aparece um geral, presta atenção ao recado da questão 9, não é porque cidade seja geral em relação a Rio de Janeiro que aquilo vai ser uma coesão. Coesão, por substituição, é aquela situação em que você deixa de falar uma palavra para falar outra, que foi o caso, e não quando você quer explicar ou qualificar uma palavra, entendeu? 10. Bora que tem mais. Hiperônimo é uma palavra de conteúdo geral que abrange muitas palavras de conteúdo específico, por exemplo, veículo é hiperônimo de carro, charrete, motocicleta. Quando a banca pega assim no colo, é porque agora ela vai te jogar na parede. Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a frase em que a palavra sublinhada corresponde a um hiperônimo de um termo anterior. Bora brincar de hiperônimo. Bom, primeiro, você está vendo, ó? Palavra sublinhada é hiperônimo de um termo anterior. Primeiro, enfermo. Retoma algum termo anterior? Substitui algum termo anterior? Retomar é substituir. Substitui. Substitui, vem. Vem. Posso ir? Tá? Tudo bem? Tá comigo? Ó, tá comigo então? Vem. Ó. Adriana, primeiro a gente tem que ver o seguinte. A diferença entre a questão 9 e a questão 10. A 9, nela havia substituição, coesão? Não havia. Coesão é substituição. Volte de novo para 10. Ó, na 9 a resposta foi letra E, porque alimentos substituiu frutas, sal, mariscos, farinha. Tá. Cidade substituiu Rio de Janeiro? Não. Então, de novo, olhe para 10. Na 10. Primeiro, veja se essa palavra faz coesão com outra. Fazer coesão é substituir. Então, veja se faz substituição. O doente passou mal toda a noite e, pela manhã, o médico receitou uma nova medicação para o enfermo. Enfermo faz coesão com alguma palavra da frase? Sim. Que palavra? Doente. Tudo bem? Tá, então primeiro você vai ver se há coesão. Tá? Beleza. Há. Agora, você vai ver se há uma coesão por hiperônimo. Enfermo é um hiperônimo de doente? Ou seja, doente é um tipo de enfermo? Hein? Eu vou repetir. Doente é um tipo de enfermo? Não. Se houvesse uma relação de tipo D, tudo bem, mas não há.
Doente e enfermo são sinônimos. Tudo bem? Isso, pessoal. Muito bem. B. De novo, compare com a questão 9. Veja se a palavra interrogação substitui alguma outra do texto. Vou ficar repetindo o tempo inteiro. Substitui. Interrogação substitui alguma palavra? Se substituir, é porque ela faz coesão. Veja se ela substitui. A pergunta do internado confundiu o médico, que abandonou o quarto, temendo uma nova interrogação. Interrogação faz coesão? Sim. Com qual? Com pergunta. Tudo bem? Foi. Nesse caso, interrogação é hiperônimo de pergunta, ou seja, pergunta é um tipo de interrogação? Não. A é igual a B. Sinônimos. Isso. C. De novo. Olhe para essa palavra e veja se ela faz coesão com alguma outra. Vocês estão indo até mais rápido do que eu. Devagar, me espere. Melhoral era o nome de um antigo remédio para dor de cabeça. E esse medicamento era muito receitado. A palavra medicamento está substituindo alguma outra no texto? Ela faz coesão com alguma outra? Medicamento faz coesão com melhoral. Medicamento volte ao enunciado, ela quer um hiperônimo de um termo anterior. Medicamento é hiperônimo de melhoral? Ora, melhoral não é um tipo de medicamento? Gostei. Então, vou guardar a C. Né? Porque melhoral é um tipo de medicamento. Antigo esse medicamento, né? D. Mas lembra, famoso. D. O horário de visitação havia terminado e, por isso, os parentes do enfermo tiveram que despedir-se dele. E aí, existe alguma coesão aqui? Algum elemento que retome o outro? Hein? Vem comigo. Agora você já tá... Aguento com esse chat. Adriana, melhoral é bom para ressaca. Olhe para cá. Existe alguma palavra que retome a outra? A letra D, parente está substituindo alguma coisa? Não. O que há apenas é uma retomada por associação. Você acabou de estudar comigo. Parentes e visitação são palavras que fazem associação porque pertencem ao mesmo campo semântico. Olha que legal. Parentes, visitação, tudo está no mesmo campo semântico, mas uma não substitui a outra, apenas pertencem ao mesmo campo semântico. Não é a D, mas só como a D é a nossa cara, a gente acabou de ver isso. E os enfermeiros esforçaram-se para bem atender a senhora acidentada até a chegada do plantonista. Plantonista está retomando alguma coisa, substituindo alguma coisa? Adriana, eu pensei que plantonista pudesse estar retomando enfermeiros. Mas os enfermeiros são o plantonista? Não. Enfermeiro é enfermeiro, plantonista é... Porque, olha, eles se esforçaram para atender até a chegada do plantonista. Que aí foi o cara que ficou lá, que iria tomar o lugar deles. Então, os enfermeiros são um grupo, o plantonista é outra pessoa, é outro referente, tá? Mas há uma relação entre eles? Sim, por associação. A D é igual a E. Por quê? Porque
Enfermeiros e plantonista estão no mesmo campo semântico. A única que trazia uma relação de geral retomando específico era a letra C. Pegou isso? Gente, que demais! A FGV é banca de lógica A igual a B, que é diferente da A igual a B. São diferentes da D, que é igual a E. E tinham palavras no mesmo campo. Você acha que a banca faz isso à toa? Não, ela faz isso para te ajudar. Você que não vê, ela coloca alternativas iguais que se excluem, que são diferentes da resposta que é a letra C. Então, A é igual a B por quê? Porque havia uma retomada por sinônimo. A D é igual a E por quê? Porque havia palavras que se referiam ali, que estavam ligadas às outras no mesmo campo semântico. E a C é a resposta por quê? Porque atende ao enunciado. Medicamento é um hiperônimo de melhoral. Olha que legal essa questão, que questão linda pra gente, questão boa pra gente aprender, entendeu? Fazer associação, gostoso. E aí eu não posso nem olhar para o chat, porque quando eu olho para o chat, o aluno fala, não acho gostoso. 11. Mas você viu, não precisa fazer análise sintática, não precisa nada disso. É só você entender ali o contexto. Questão 11, TJ Ceará. Em minha casa e em todo lugar, aprende-se apenas com quem se ama. Nessa frase, o vocábulo de valor geral, lugar, substitui. Olha que legal, a gente está aprendendo isso toda hora. Então, o hiperônimo é a substituição. Ó, lugar substitui casa. Lugar substitui casa. Tá? Ou seja, é um hiperônimo, porque lugar é geral. Casa é um tipo de lugar. Ela quer a mesma situação. De um geral retomando o específico. Fique com aquela história de tipo D na mente, ó, tipo D. Tá? Sala é um tipo de cômodo. Casa é um tipo de lugar. Sala é um tipo de cômodo. É, Tri, pô, cômodo, tem sala, quarto, cozinha. Gostei, mas você não vai marcar a letra A assim, né? Luz é um tipo de calor? Não. Luz e calor não há uma relação entre geral e específico. Tá, luz é sinônimo de calor? Também não. Ó, primeiro você pergunta. Há uma relação de geral e específico? Não. Há uma relação de sinonímia? Também não. Há uma relação de quê? Associação, mesmo campo semântico. Por isso, né, a B. Tangerina. Essa aí é ótima, porque lá em casa é uma confusão. Cada um fala de um jeito. Tangerina é um tipo de mexerica? Ou mexerica é um tipo de tangerina? Não. Tangerina e mexerica são sinônimos. Não há tipo D. Tanto faz. Só que cada um, já reparou? Cada um acha que tem razão. Não, 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 não. Tangerina. Lá em casa ainda há essa discussão. Até hoje, que me irrita. Não, 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 mãe, ó. Tangerina é um tipo de mexerica. Mexerica é um tipo de tangerina. O que é isso? Tangerina é mexerica. Então, não. D. Tecnologia é um tipo de computador? O computador é um tipo de tecnologia. E gostei. Gostei. Computador é um tipo de tecnologia. Tem várias tecnologias e computador é uma delas. Então, peraí. Só que eu queria um hiperônimo, ó, retomando o hipônimo. Então teria que ser assim, ó, vou repetir o que o enunciado pede. Eu quero um hipo seguido de um hiper. O que eu tenho na D? O que eu tenho na D? Um hiper, tecnologia, seguido de um hipo. Por isso não pode ser a D. Líquido e refeição. Refeição é um tipo de líquido? Líquido é um tipo de refeição? Não, estão apenas no mesmo
campo semântico. Líquido, refeição. São campo semântico de quê? Alimento, líquido, refeição, jantar, almoço. Todos estão ali no mesmo campo semântico de alimentação. Então, não há relação geral específica. Então, as únicas que eram parecidas eram a A e a D. Por quê? Porque elas tinham uma relação de geral específico. Só que a A, ela responde ao enunciado, porque ela vai do hipo para o hiperônimo, que era o que a banca queria. Resposta letra A. Entendeu? E agora vamos fazer o seguinte. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora vamos brincar vamos brincar de equação. B é igual a quê? B é igual a alguma? Ó, A é semelhante a D. Tudo bem? A é semelhante a D. Mas A é a resposta porque responde ao enunciado. A D inverte. Mas elas são semelhantes porque elas têm uma relação de hiper barra hipo ou hipo barra hiper. Tá. E elas são diferentes do quê? Da B. Por quê? Porque a B, luz e calor, estão no mesmo campo semântico. Tá? E a B se assemelha a alguma? Sim, a B é igual a E. Por quê? Líquido e refeição também se relacionam por associação, mesmo campo semântico. E são diferentes da C, porque a C é uma retomada por sinônimo. Então, ó, hiper, hipo, associação e sinônimo. Pegou? Foi? Mas não é gostoso quando você faz assim? Resposta letra A. Tudo bem? Aí no meio do nada, assim, Dri, volta para Camboinhas, porque aqui não vai ter esse problema de mexerica e tangerina. Um beijo para a galera de Niterói. Que saudade de Camboinhas. Questão 12. Nos dicionários, Dri, o que vai acontecer comigo agora? Agora a gente está resolvendo só questão alto nível, tá? Então você está comigo até o final. Você vai comigo de FGV. Eu vou fazer só o seguinte aqui, tá? Só para a gente quebrar e ir para o último bloco, eu vou aqui para o último bloco de questões. A gente continua com FGV